Opa, agora tem áudio. Olá, olá, androides desse multiverso. Gente, finalmente consegui fazer essa live. Deu uns problemas aqui com o editor, mas estamos aqui para falar desse 8º episódio da série What If, que chegou ao penúltimo episódio. E assim, no episódio passado eu dei uma viajada nas ideias, o que poderia ser esse episódio, mas eu tô para dizer que esse é um dos melhores. Vamos dizer assim, ele tá na média dos outros, mas com certeza é um episódio memorável, principalmente pro personagem principal, pro protagonista dessa história. Mas antes da gente começar a falar, vale um lembrete de se inscrever no canal e ativar o sininho, e sempre quando ativa o sininho, bota para todas as notificações. Assim vocês sempre vão ser lembrados quando tiver live aqui no canal, quando for lançado vídeo, quando for lançado shorts. Tem, assim, ó, muito conteúdo saindo todo dia aqui para vocês e eu fico muito grato com esse apoio. Inclusive, já deixa o like aqui também para favoritar esse vídeo, para que mais pessoas conheçam o canal, que a gente possa criar essa comunidade e que a gente consiga cada vez mais ter essa interação. Eu sempre digo para vocês, a ideia das lives é que vocês participem desse processo, participem dessa troca de ideias para a gente conversar mesmo sobre esses episódios. A gente está com um cenário... O cenário é o mesmo, na verdade, né? Não é um cenário novo, mas a configuração eu modifiquei um pouco. Então vocês vão ver que eu vou olhar para cá, mas também vou estar acompanhando ali o chat. E vamos então falar sobre esse 8º episódio, o penúltimo. E assim, como eu já tinha dito em outros episódios, esse foi o episódio que preparou a gente para o final, tá? Eu tinha comentado que eu imaginava que o 8º episódio ia ser o parte 1 do final, né? Como se fosse Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E até é, porque se a gente pensar assim, Vingadores Guerra Infinita, ele tem uma história ali fechadinha, e Ultimato conclui o arco todo, mas tem também a sua história fechadinha. Esse episódio também, ele fecha bem, e é o primeiro episódio que a gente tem um gancho que ele realmente faz a gente ficar se perguntando o que vai vir pro próximo. Porque ele realmente deixa um gancho para conectar com toda a série, com todo essa finalização. Os outros episódios eles eram bastante isolados, bastante fechadinhos, com alguns resquícios, assim, com algumas ideias de que podia ter uma ligação futura, né? Que nem eu digo, por exemplo, o primeiro episódio, no vídeo que eu falo sobre o primeiro episódio, eu comento que a Capitã Carter aparecer naquele final ali no Nick Fury dava a ideia de que ela ia começar os Guardiões do Multiverso. Não foi isso exatamente que aconteceu, mas pelo menos a gente teve um vislumbre, assim, uma ideia do que era começar esse projeto. O episódio do Doutor Estranho também, dos dois Doutor Estranho, assim, ele também deixa um ar de continuação, assim, mas não exatamente explícito, né? Mas esse episódio finalmente mostra realmente o que vai vir pro próximo, que é esse grande conflito, o conflito de uma magnitude absurda. Mas antes da gente falar sobre esse final, assim, o que eu acho que pode ser esse final, eu quero dizer que, assim, finalmente a gente pôde ver um Ultron como um personagem intimidador, mas que ele é intimidador numa escala absurda, porque o Ultron nos quadrinhos, ele é um personagem, ele é um dos maiores vilões da Marvel, dos Vingadores. Então, o filme dele, Era de Ultron, a gente sente, tem aquela sensação de que ele vai ser tudo isso, que ele vai ser enorme, que ele vai ser monstruoso nas ações dele, mas no fim do dia, no fim das contas, ele tinha aqueles anseios, aquele desejo todo dele, mas não é exatamente isso que a gente vê, sabe? Eu gosto do Ultron, mas eu sempre fico com vontade de ver mais dele. O filme A Era de Ultron, pra mim, assim, deixou muito essa vontade de... Eu queria mais, eu queria um vilão ainda mais... profundo, com um peso muito maior do que ele é no Era de Ultron. Eu acho que ele só começou alguma coisa, não foi exatamente, ele não entregou tudo que ele podia. Só que nesse episódio a gente vê realmente o Ultron que entrega tudo, porque a premissa do episódio é: e se o Ultron vencesse? E se o Ultron vencesse quando ele vai criar o corpo do Visão, e ao invés do Tony Stark salvar o Visão e trazer ele
pro universo ali dos heróis, dos Vingadores, o Ultron tivesse finalizado aquele corpo biomecânico, né, sintético, sintesoide, e ele assumisse aquele poder. Lembrando que o Visão já naquela época, ele já tinha a Joia da Mente. Então, por si só, ele já era um ser super poderoso por ter uma Joia do Infinito. Então, nas mãos do Ultron, o que virou? Virou realmente a arma de destruição, de aniquilação. E ver todos os Vingadores sendo destruídos. Olha, a luta dele com a Capitã Marvel é uma luta fantástica, assim, ótima, né? Porque ela, até agora, esse episódio de novo mostra como a Carol Danvers é a personagem mais poderosa que a gente tem no universo da Marvel. Salvo, né, o último episódio que ela luta, assim, bate de frente com o Thor, né? Mas ela é com certeza uma das maiores super-heroínas da Marvel atualmente. E nesse episódio a gente consegue ver de novo esse poder, de novo essa força. Mas, apesar de ter visto essa força, apesar de ter visto tudo isso, eu vejo que, de novo, assim, é uma personagem que ela veio, é a última ali que tenta combater e não consegue. Então, isso também traz pro personagem, de novo, uma profundidade, uma força, pra gente ver realmente esse vilão que vai aniquilar o planeta Terra. Inclusive, não só aniquilar o planeta Terra em si, mas aniquilar outros planetas. Porque daí a gente começa a ver que o Ultron vai para outros planetas porque ele tem aquele anseio, aquela missão de purificar a humanidade, ou no caso, purificar todos os seres. E para isso, o que ele faz? Ele inicia uma extinção em massa, né? Como a gente já tinha visto em Era de Ultron, só que aqui a gente vê com mais força, com mais potência mesmo. Outra coisa assim que eu achei bem legal foi a relação da Natasha e do Clint, né? Que, enfim, a gente sabe que eles têm uma relação muito boa no universo cinematográfico da Marvel, mas aqui a gente consegue ver de novo eles tendo essa relação muito próxima, muito forte, e acho genial, assim, que eles foram os que sobreviveram, porque eles trazem essa sensação de uma criatura super poderosa e dois super-heróis que não têm superpoderes, porque, né, a Natasha e o Clint, eles não têm, eles conseguem bater de frente com vários dos robôs, dos clones do Ultron, mas no fim do dia, contra o Ultron mesmo, eles não têm vez, né? Mas eu acho que, assim, é um episódio que é basicamente essa construção desse vilão, né? Não é um episódio que a gente tem muitas coisas pra comentar também. Uma coisa que me incomodou, tá? Pra não dizer que esse episódio é muito bom, eu achei uma solução muito fraca, a solução que eles deram pro Thanos. Porque eu entendo, tem gente na internet que vem e diz assim que o Arif veio pra mostrar como era simples acabar com esses vilões, por exemplo, como era simples acabar com o Thanos, mas isso não aconteceu, né? Porque o Thanos apareceu em vários episódios, né? Lá no episódio 2 do T'Challa, ele vira um amigão, né? E aqui, então, ele aparece e o Ultron, ele com a Joia da Mente, atira um raio, fatia o Thanos no meio, assim, corta o Thanos no meio, e é isso. É isso, sabe? Para mim, assim, não dá, sabe? É um vilão que foi construído, que teve um peso. Eu entendo que ele não estava com todas as joias do infinito, eu entendo que ele estava, enfim, ele não estava no seu poder máximo, mas mesmo assim, eu acho que isso não foi legal, eu não gostei. Eu acho que eles poderiam ter feito um certo embate, o Thanos poderia ter batido de frente com o Ultron, eles terem uma luta interessante, assim como foi, por exemplo, a luta com a Carol Danvers, né, com a Capitã Marvel, mas essa solução de botar o Ultron contra o Thanos e ele só corta o Thanos e é isso aí, sei lá, assim, ela puxa mais pro cômico do que propriamente pro real, assim, pro peso que a gente pode sentir, sabe? Não gostei. Esse é um ponto que a gente pode passar pano, mas
Vídeo mega... esse ponto, ele é um ponto, assim, que me pega um pouco, assim, que eu não comprei muito essa história. Não comprei essa coisa do Thanos simplesmente perder porque ele é fatiado. Mas, enfim, a gente ressalva, passa um pano, porque fora esse detalhe, o resto do episódio foi um episódio é, bastante bem construído, sabe? Ele tem uma força, principalmente na criação desse vilão, na reconstrução desse vilão. Como eu botei no título, eu acho que finalmente a Marvel olhou pro Ultron como ele tem que ser visto, com essa força, com essa potência de vilão que ele é dos quadrinhos, e no filme dele a gente ficou com aquele gostinho de tá, e aí, né? Cadê o resto? Mas enfim, gostei muito da construção desse Ultron no episódio. Tanto é que quando ele consegue todas as joias, quando ele pega todas as joias do Thanos, o que ele faz? Ele consegue destruir todos os mundos. Ele destrói tudo. Ele vai para Sakaar, ele vai para Tropa Nova, ele vai para todos os planetas que a gente visitou durante todos os filmes da Marvel, ele vai para Asgard, ele destrói tudo. Ele realmente aniquila os seres daquele universo. E aí, quando a gente está naquele momento reflexivo de pensar, provavelmente ele vai chegar e vai pensar ele vai refletir sobre o que ele fez, qual que é o propósito dele, porque, enfim, existe um pouco disso quando o Visão conversa com o Ultron. No final de Vingadores Era de Ultron, eles têm uma conversa sobre propósito e tudo. E quando existe essa conversa, assim, é muito interessante. E aí eu achei que isso ia acontecer nesse episódio, que o Ultron ia perceber que ele fez tudo aquilo, mas que, ok, qual que é o sentido agora que não existe mais seres, né, pra aniquilar? Ele completou a missão dele e era isso, era o fim. Eu vi até gente dizendo na internet, assim, eu tava esperando que ele cometesse um suicídio. Eu acho que não ia acontecer isso. Mas aí, nós temos o momento que esse cara aqui, ele aparece e fala, né, que ok, ele chegou ao fim, esse é o fim dessa linha temporal, que não vai acontecer mais nada, que tá tudo bem. Só que não! Por quê? Porque aí o Ultron, já com o poder absoluto de todas as joias do infinito, ele percebe aquela presença. Ele sente que tem alguma coisa, tem alguém falando, existe uma voz ali que ele sabe que ele não está sozinho. Ele ainda não chegou ao fim. Ele tem alguma outra coisa, um próximo passo a ser dado. E aí, quando ele tem esse próximo passo, assim, é o momento que a gente olha assim. A gente só teve essa sensação, e eu acho que é uma das sensações mais fortes, assim, mais uau da série, é quando o Doutor Estranho faz isso no terceiro episódio, que ele conversa com o Vigia, porque daí a gente percebe assim que o Doutor Estranho chegou ao poder máximo dele, que ele conhece inclusive a entidade que é o Vigia, como um deus, como uma divindade, como ele chama. E aí nesse caso aqui o Ultron também aparece. O Ultron tá ali pra mostrar que ele, com todo aquele poder, com todas as joias, ele atingiu esse poder também, de ter a consciência de que existe alguma criatura maior e que está observando tudo. O Vigia tenta, ele olha para uma linha temporal onde está a Viúva Negra e o Clint encontrando os arquivos do Arnim Zola. Ele vê que aquilo dali pode ser a possibilidade de salvar a humanidade, de uma linha temporal, claro. Mas é tarde demais. E o Visão encontra, o Ultron que seja, encontra o Vigia. E que luta épica é desses gigantes, desses monstros, no sentido de criaturas incríveis que estão lutando com um poder absoluto. Porque o Vigia, nos quadrinhos, ele tem a mesma premissa de não poder influenciar, não poder se meter nas questões de um universo específico, mas ele também é um ser super poderoso, ele é um ser super antigo,
dos seres que estavam aqui na gênese do multiverso, na gênese de tudo, no início de tudo. Então, é um ser que não é qualquer criatura. E aí, o Ultron bater de frente com ele, com as joias do infinito, até é uma questão interessante da gente pensar, porque se a gente retomar lá a série do Loki, quando o Loki estava na AVT, ele, logo no primeiro episódio, ele encontra numa gaveta um monte de joias do infinito de vários multiversos, e joias que servem de peso de papel. E aí a gente entende que lá na AVT, por exemplo, as joias do infinito não funcionam como no universo regular da Marvel, que elas são importantes, são poderosas. E aí, quando o Ultron aparece usando as joias do infinito, lutando contra o Vigia, isso é meio estranho, eu não sei, assim, me dá uma sensação de que será que então realmente lá no Loki aquilo era verdade ou aquilo também era manipulação da AVT para que o Loki achasse que as joias não funcionavam, mas na verdade as joias continuam sendo artefatos super poderosos do universo? É interessante, assim, é uma coisa, parece contraditória, só que quando a gente fala de multiverso, isso inclusive eu falei nos vídeos onde eu explico o multiverso da Marvel, quando a gente fala de multiverso, é sempre uma questão difícil de padronizar, de fazer funcionar assim, não, vai ser assim, funciona desse jeito e é isso. É difícil, sabe, conseguir alinhar uma linha de raciocínio. Existem regras, sim, e segundo o próprio Kevin Feige, o Arif tá mostrando para nós quais são as regras do multiverso para que em Doutor Estranho, em Homem-Aranha, a gente já saiba como é que funciona o multiverso. O episódio do Doutor Estranho na série mostra muito isso, né? Por exemplo, que existem pontos assim, que não tem retorno, né? Não tem como mudar certas coisas no multiverso. E aí, tendo isso em vista, assim, pensando nessa questão, eu fiquei, assim, um pouco me questionando, será que as Joias do Infinito realmente elas perdem o poder a partir do momento que a gente vai para outros multiversos, ou será que não? Fica na dúvida, assim, fiquei um pouco na dúvida quanto a isso. Mas, enfim, a gente tem aquela luta, eu acho fantástico, assim, quando o Vigia, ele muda a roupa, que ele tava com aquela roupa, com aquela capa, aquele manto, e ele muda para uma armadura, assim, para lutar mesmo. E eles lutam em várias realidades, assim, é muito legal ver que eles vão para uma realidade que, por exemplo, o próprio Steve Rogers se tornou presidente. Então são coisas assim, existem boatos até de que isso era para ser um episódio de What If. Existia um episódio onde o Steve Rogers, na verdade, era presidente dos Estados Unidos. Pode ser que isso venha para a segunda temporada, não sei. Mas o fato é que eles lutam, assim, tem um embate muito poderoso, assim, de seres realmente de forças absurdas. E aí, nós temos então a conclusão desse episódio, que o Vigia aparentemente foge, ele sai ali daquele limbo, daquele lugar onde eles estão, ele e o Ultron. O Ultron já vendo que agora a missão dele é salvar outros multiversos, é adentrar outras realidades para salvá-las, né, na concepção dele. E aí, o Vigia, na verdade, foi para aquela realidade que a gente tinha visto do Doutor Estranho Supremo, né? Do Mago Supremo, depois de ter destruído a sua linha do tempo e ele fica naquela bolha, o Vigia vai lá encontrar o Mago Supremo. Por quê? Porque é o Mago Supremo que tem energia suficiente, que tem poder e conhecimento suficiente para poder reunir os heróis mais poderosos do multiverso. Porque o Vigia não pode interferir, né? Inclusive, o Doutor Estranho, com toda a arrogância dele, faz com que o Vigia repita, fale em voz alta, que ele vai quebrar o juramento dele. E para mim, assim, o que eu acho que é a quebra do juramento do Vigia não é que ele que vai reunir os Guardiões do Multiverso, porque isso era uma coisa que eu tinha até comentado em outra live. Eu disse que eu imaginava que o Vigia seria essa criatura que iria reunir os Guardiões, ia reunir esses heróis de outras linhas temporais. Porém, eu percebo que vai ser um pouco mais simples, porque eu acho que se ele reunisse todos os Guardiões,
ele quebraria muitas regras, né? Porque ele teria que quebrar a regra para buscar a Capitã Carter, quebrar a regra para buscar o T'Challa, então ele teria que fazer muitas concessões. Eu acho que a concessão que ele vai fazer, assim, essa quebra de paradigma, vai ser justamente em libertar o Doutor Estranho, o Stephen Strange na forma suprema dele. E aí o Stephen Strange assume as rédeas. A partir desse momento, depois que ele libertar o Stephen Strange, ele vai viajar em outras linhas temporais e ele que vai reunir esses super-heróis. A gente já tem no trailer, por exemplo, uma imagem que aparece ele conversando com a Capitã Carter. Então faz todo sentido agora. Agora a gente entende que realmente ele vai quebrar o juramento dele para liberar o Strange e o Strange vai fazer. Mas o que eu acho bem interessante também, assim, bem perigoso, porque a gente tem que lembrar que esse é o Doutor Estranho do mal, né, teoricamente. Não é exatamente do mal, né? A gente tem a questão do personagem, a gente compreender o personagem, apesar das intenções dele serem levemente hostis, né? Serem intenções que não dá para realmente passar o pano, mas que são compreensíveis. Acima de tudo, é compreensível a motivação do Doutor Estranho, essa versão má dele. E como a gente viu no trailer também de meio de temporada, no trailer ele fala dos dois Doutor Estranho. Talvez os dois participem desse embate, o que seria muito legal, porque talvez, quem sabe, o Doutor Estranho do bem seja o Doutor Estranho que a gente vai conhecer lá em Homem-Aranha. Não sei, né? Especulação. A especulação da semana passada que eu fiz, dizendo que o Visão ia perder a Wanda e ele não ia encontrar, porque eu queria trazer um pouco a mesma sensação do Doutor Estranho. Eu imaginei que esse episódio seria o Visão, não o Ultron, né? O Visão tentando salvar a Wanda em várias realidades, assim como o Strange tentou salvar a Catherine e não conseguindo, e isso fazendo com que ele se tornasse essa versão mal dele. Errei totalmente, viajei, assim, ó, fui longe nas ideias, nos multiversos, mas o ponto é que eu acho que agora sim vai ter os dois Doutor Estranho. Talvez o Doutor Estranho do bem se torne o Doutor Estranho que a gente vai ver no Homem-Aranha. Muito Doutor Estranho, muita loucura, mas isso é multiverso, né, gente? É essa loucura, assim. Eu tô gostando bastante, acho que esse episódio, como eu disse, ele é linear, assim, ele não tá lá em cima, no topo. Em breve eu vou fazer o vídeo de toda a série, né, de toda a temporada pra gente conversar sobre ela, então se inscrevam no canal, ative o sininho para saber quando sair esse vídeo, mas eu já posso dizer assim que conforme a gente vai assistindo, essa opinião também vai mudando um pouco, né, a gente vai percebendo, eu acho que a série, ela funciona no que ela se propõe, mas não sei, ela deixou a desejar no sentido de enlouquecer, de ir muito além. Esse episódio foi um exemplo de que enlouqueceu, por isso que eu gosto dele. Os episódios que são mais fora da casa são os episódios que eu acho mais incríveis, assim, da série, porque aí eles mostram realmente essa liberdade criativa de pensar, de idealizar outras realidades. De novo, ele não... Ele tem coisa ali que aí sim... sabe aquela coisa de enlouquecer, mas manter uma linearidade nessa loucura? Parece contraditório, mas para mim, assim, ele sai um pouco do ok quando ele, por exemplo, tem aquela cena com o Thanos de novo, assim, que eu acho que foi só a única coisa assim que botava ali mais uns 3 minutos, 5 minutos de luta no episódio, ok, entendeu? Pra ver realmente uma dificuldade do Ultron de captar as outras joias. Ali foi muito fácil, eu achei, sabe, naquele momento eu perdi um pouco a fé no episódio, depois voltou. Mas enfim, esse é o episódio 8, assim, ele foi um episódio que, uau, ele trouxe, assim, uma perspectiva bem interessante, principalmente pro personagem, pro Ultron. Finalmente a gente pode ver um Ultron realmente como uma ameaça que dá medo, que assim, a gente fica apavorado quando vê ele em ação.
Mas e o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês acham também que ele conseguiu reinventar um pouco o personagem também? Será que esse Ultron, mesmo depois do último episódio, ele ainda vai ter algum efeito na segunda temporada, que é confirmada? A gente sabe que tem segunda temporada. Inclusive, essa temporada era para ter 10 episódios, ela vai ter 9. Um episódio foi retirado, foi removido, então não sei qual que os executivos decidiram tirar, mas enfim. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o like também para que mais pessoas conheçam aqui e principalmente participem. Eu quero que vocês participem dessa live para que a gente possa trocar ideias, sempre trocando ideias. Eu estou aqui acompanhando o chat, então quando vem alguma coisa eu puxo e falo aqui para a gente discutir mesmo, ter essa troca de ideias e vocês participarem dessa construção. Tá, gente? Semana que vem é o último episódio. Eu tô pensando se eu vou fazer live, porque é o último episódio. Eu acho que eu vou fazer para falar especificamente do último episódio e na quinta-feira sai o vídeo para falar da série como um todo, de toda a temporada. Não confirmo, não tenho certeza ainda, vou ver como é que isso vai ficar. Mas, para vocês estarem sempre informados, assim, sempre atualizados nesse sentido, por enquanto aqui no YouTube eu não tenho acesso aos stories, porque o YouTube também tem um sistema de stories e comunidade, eu ainda não tenho acesso a isso pelo número de inscritos. Por isso que eu peço para vocês, gente, se inscrevam, vamos crescer essa comunidade, vamos conversar sobre todas as produções do Disney Plus. Aqui eu tô falando agora de What If. Hoje mesmo eu postei um shorts falando sobre o primeiro cartaz de The Book of Boba Fett, que vai sair lá no final de dezembro, e lá eu pretendo fazer live também para falar de The Book of Boba Fett e fazer vídeo para preparar vocês de resumão, que eu sei que vocês curtem muito. Então, assim, chamem a galera, compartilhem os vídeos, deem o like aqui para que esses vídeos sejam impulsionados. É uma coisa muito simples, tá? É realmente um pedido que eu faço, assim, de um clique que me ajuda demais, demais, assim, vocês não têm ideia. Então, eu agradeço de coração para quem fica até o final aqui e comenta aqui como é que foram as suas impressões do episódio pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, tá? Muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até semana que vem para falar então do final da série.